Oi, filho. Uma folha. Por favor. Só uma. Achei, finalmente achei o que eu queria. E aí, senhores, estamos entrando no ar aqui com um pequeno delay, mas estamos entrando. Hoje o clima tá tenso aqui em Brasília, viu? Pense que é uma bronca atrás da outra. House of Cards brasileiro. Isso aí. Tá todo mundo ouvindo aí? Vamos lá. Começar aqui. Mais um periscope aí de banco de dados, hein? Tá todo mundo ouvindo bem? Quem entrou aí na sala tá pegando o áudio legal? Deixa eu centralizar aqui. Vamos dar aí mais um minuto. A gente já começa, tá legal? Enquanto isso, vocês podem ir colocando uns coraçãozinhos aí pra gente. E aí, boa noite! Boa noite! Quem tá aí presente? E aí, galera? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Lá em Recife é boa noite, né? Aqui é boa noite. Varia, né? Sotaques. O presidente Lula acaba de aceitar o ministério. Fantástico, hein? Vamos bem. Falta mais nada. Vamos ver agora o que vai acontecer. Se vai melhorar ou se vai piorar. Bom, vamos lá. Tirar o som aqui. Começar o nosso terceiro episódio aí do Periscope de banco de dados, né, pessoal? A gente vem tentando manter uma certa frequência aí nesse episódio. Caiu o Stage ETL na prova do TR. Exatamente, caiu, não foi? A gente comentou aqui na aula passada, né? O Stage é um armazenamento temporário, né? Que ele traz os dados, né? Do ambiente operacional para o ambiente de DW, né? E ele, assim, a questão lá, eu vi a questão, fala sobre armazenamento temporário, né? Se ele é relacional ou se a estrutura dele é mais parecida com o DW. A gente geralmente referencia ele como uma estrutura multidimensional, né? Ele é uma réplica, eu acho que eu falei, eu não sei se eu falei que ele era multidimensional, mas eu lembro que eu falei que ele armazenava um histórico recente do seu Data Warehouse. Ele é como se fosse um fluxo temporário, né, para você melhorar aí o seu desempenho. Bom, então o que a gente planejou para hoje, né? A gente vai, como sempre, falar dos velhos informes. Aí o curso da PCDF está aberto, né? A gente falou 2 vagas, 10 cadastros de reserva, salário 17 mil. Então quem quiser, o Estratégia lançou um curso, o Provas de TI também lançou pacotes aí para esse concurso. Então nós temos aí 2 lugares onde vocês podem ver informações sobre isso. A gente tem um webinário no dia 7 de abril, lá no Estratégia Concursos. Professor Vitor Dalton, Diego Carvalho, André Castro e Flávia Soares vão falar sobre concursos de TI aí no dia 7 de abril, a partir das 8 horas. Se inscreva, é gratuito e vale a pena. Esses eventos geralmente tiram muitas dúvidas. Geralmente
não dá para tirar dúvida teórica, né? Mas dá para você ter uma noção geral aí do quais são os métodos de estudo, como é que a banca cobra, em que nível de profundidade. O pessoal deve falar sobre isso. Bom, então, o que eu planejei para hoje, né? Vamos passar aqui para o próximo slide. Eu não sei como é que está aí a visualização de vocês. Eu vou tentar aproximar a câmera, porque o que interessa é essa figura aqui. Não sei se está todo mundo enxergando aí a figura. Vocês conseguem, deixa eu ver se eu fizer assim, a gente consegue melhorar a resolução da tela. Estão conseguindo enxergar aí pelo menos o que está escrito na tela? Sim ou não? Vocês estão visualizando o que está escrito aí? Pessoal? Bom, então vamos começar aqui. Eu vou partir do princípio que eu não sei exatamente como é que eu consigo ampliar essa figura, que eu já coloquei ela meio que no máximo. Deixa eu colocar Melhorou aí? Bom, então vamos dividir a figura em duas partes. Eu acho que assim fica mais claro, dá para visualizar melhor. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é um fluxo de projeto de banco de dados descrito no livro do Navate. Ele basicamente mostra quais são os passos, ou qual é o passo a passo que você deve seguir para elaborar um projeto e quais são os seus, vamos dizer, os seus marcos principais que você tem que ter. Então, tudo parte do minimundo. A gente lembra, se a gente for partir lá para o livro do Navate, um pouco antes dele apresentar isso aí, ele diz o seguinte, que uma das características de um banco de dados é que ele tem um universo do discurso, quer dizer, ele escolhe uma parte do mundo real para descrever e a partir desse minimundo ou dessa estrutura ele vai começar aí o levantamento de requisitos, ok? Bom, esse levantamento de requisitos ou análise de requisitos, como a gente conhece, ela é bem semelhante à análise de requisitos que a gente tem na engenharia de software, né? Então, quando a gente está desenvolvendo um banco de dados, geralmente ele vai prover serviços para um determinado software. Então, vejam que o que ele diz aqui, ó, os requisitos vão ser divididos em requisitos funcionais, que vão descrever as funções, e aí, em muitos casos, a gente pode pensar que tem gente que desenvolve software diretamente nas plataformas oferecidas pelos SGBD. Não sei se alguém já ouviu falar em Oracle Forms. É uma plataforma da Oracle para você desenvolver interface e programas em Oracle Forms. No Inmetro, por exemplo, quando eu trabalhei lá no Rio Grande do Sul, a gente desenvolvia em Oracle Forms. Então era basicamente tela e consulta diretamente na tela. É uma estrutura. Então os requisitos funcionais eles vão passar por uma análise funcional e vão definir aqui as transações de alto nível. O que você quer exibir na tela para o seu usuário. O que interessa mais para a gente é esse fluxo do lado de cá, que é o que vai partir dos requisitos de dados para construir um primeiro esquema, um primeiro modelo que seria o esquema conceitual, e ele é construído por meio de um projeto conceitual. E esse projeto conceitual que gera esse esquema de alto nível, ele é independente de SGBD. Se você observar aqui, dessa linha para cima é independente de SGBD. Então você vai construir o seu modelo ER, vamos supor, e a partir desse modelo ER você vai ter um esquema conceitual. Não sei se vocês já viram, a gente tem várias notações possíveis para desenhar um modelo conceitual. Uma delas é a notação entidade relacionamento, né, que é a mais conhecida, é a do Peter Shen, onde tem aquelas entidades representadas por retângulos, a gente tem os relacionamentos representados por losangos e os atributos representados por elipse. E aí a gente vai, para cada um desses três elementos possíveis dentro do modelo, a gente vai ter algumas características. A gente também consegue exemplificar a ideia de entidade ser forte ou fraca, a gente consegue determinar o relacionamento, a gente pode definir para atributos se eles são chaves, multivalorados ou compostos. Então, dentro desse modelo, dentro desse esquema conceitual, a gente consegue definir esses aspectos, ok? Bom, então, definido um modelo conceitual, o esquema conceitual, que é um modelo de alto nível, a gente vai partir para um projeto lógico. E aqui, o projeto lógico ele já começa a ter características de SGBDs específicos. Então, veja que aqui no projeto lógico é a linha divisória. Geralmente, as bancas não cobram essa
definição se o projeto lógico está ou não, porque o Navat faz essa sacanagem, ele bota a linha aqui exatamente no meio do projeto lógico. Então tem parte do projeto lógico que é independente de SGBD e tem parte do projeto lógico que é dependente de SGBD. Então você vai, a partir do projeto lógico, construir um esquema lógico. Aí sim, a gente está no modelo de dados específico de SGBD. Neste caso, a gente vai estar lá no nosso modelo relacional, por exemplo, que é o que geralmente a gente tem utilizado hoje em dia. Algumas pessoas usam modelos no SQL, né? Tem as informações de forma menos estruturadas e sem esquema, né? Como a gente conhece lá nos modelos no SQL. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é essa capacidade. A gente sai do projeto lógico e vai para o projeto conceitual. Acho que até aqui, agora vamos baixar um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui na câmera, mexer um pouquinho na tela. Bom, então a gente vem, o projeto lógico, ele vai determinar um esquema lógico, que é basicamente aí o que a gente tem como modelo relacional. E aqui a gente também, do lado de cá, diretamente relacionado ao SGBD, a gente tem um projeto do programa de aplicação, que é você construir lá no seu Oracle Forms ou em outra aplicação qualquer, o que você tem aí como sua estrutura para o seu sistema, ok? Então, definido o projeto lógico, o que vai acontecer? Você vai ter sua estrutura lá definida em modelo relacional, você vai montar suas DDLs, né? Ou seja, a sua definição de dados por meio de uma linguagem SQL, por exemplo. Você vai escrever os comandos de create table, de create view e criar todas as estruturas do seu modelo. Você vai jogar isso para o SGBD e o SGBD vai cuidar da maior parte do projeto físico para você. Você vai depois poder afinar o seu modelo, fazer criação de índices, você vai poder ajustar a sequence, você vai poder definir table space. São características físicas do sistema que você, como DBA, uma pessoa do suporte técnico do SGBD, vai fazer aqui embaixo. Mas basicamente o que você tem que pensar aqui é o seguinte: você saiu do modelo do projeto lógico com um esquema conceitual, descreveu lá seus comandos SQL e aí você vai fazer o projeto físico. Ele muito parte dele é gerado pelo SGBD. Por quê? Se você pensar no Oracle, quando você dá um create table, o Oracle vai definir toda a estrutura da sua tabela, ele vai definir como é que ela está montada, quais são as estruturas de dados, o que é que está definido ali por trás. Você pode, logicamente, se você tiver o conhecimento específico, depois fazer ajustes finos ou definições específicas do ponto de vista físico. Mas o SGBD ele é capaz de deixar transparente para você se você simplesmente utilizar o comando SQL. Okay? Então aqui você vai ter um esquema físico, do lado de cá você vai ter a implementação da transação, que também é uma estrutura, uma transaction de SQL Server, por exemplo, e aqui você vai ter os seus programas acessando esses esquemas e aí você vai conseguir fazer o seu banco de dados ser acessado. Bom, isso aqui é um fluxo de projeto, tanto de banco de dados quanto de aplicação associada, que tem um livro do Navat. E por que eu mostrei isso aqui? Eu estava ontem preparando a aula do PCDF, e eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, a aula do PCDF apareceu essa seguinte questão aí da IADES. Veja o que ele diz aqui. Analise a alternativa que apresenta as duas etapas em que basicamente se dá um projeto de banco de dados. Veja o que ele mostra aí nas diversas alternativas. Modelagem lógica e projeto conceitual, modelagem conceitual e projeto lógico, abordagem ER e orientação a objeto, relacionamentos e estrutura de entidades e, por fim, cardinalidade e autorrelacionamento. O que vocês acham aí, pessoal? Qual é a resposta? Qual é a resposta para essa questão? Alguém? Vou dar aí uns 10 segundos para vocês pensarem. O que vocês acham do que a gente falou até agora? Qual seria a resposta dessa questão? A,
Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Mais alguém? Bom, pessoal, vejam bem. Existe uma diferença sutil entre o projeto e a modelagem. Quando a gente fala do ponto de vista conceitual, a gente está falando de modelagem conceitual. Então, a gente vai estruturar um modelo de alto nível, que é a parte que está relacionada ao modelo ER. Então, a primeira parte do projeto ela vai tratar exatamente da modelagem conceitual. A partir da modelagem conceitual, você vai estruturar um projeto lógico. Então, aí você tem mais detalhes. A gente viu, se a gente voltar aqui, o Navati, ele fala também do projeto conceitual. Então, essa minha preocupação com a questão, por isso que eu mostrei ela aqui, porque chega a confundir vocês o que é esquema lógico, o que é esquema conceitual e como é que isso é cobrado nas provas. Vejam que ela faz meio que de propósito aí para confundir e ainda põe modelagem lógica e projeto conceitual. Mas se você observar na figura, em nenhum momento ele fala de modelagem lógica. Ele fala sempre de projeto lógico ou mapeamento dos modelos de dados. Mas se você lembrar do seu estudo de banco de dados, você vai lembrar que a gente sempre fala da modelagem conceitual. Então, eu sei que é um conceito um pouco mais sutil, é um conceito talvez um pouco mais avançado, mas que vale a pena a gente fixar aí. Então, quando a gente estiver falando de parte conceitual, a gente trata da modelagem conceitual. Quando a gente estiver falando do esquema lógico, a gente vai dizer que existe um projeto lógico associado. Então, a resposta correta, pessoal, está aí na alternativa B, ok? Questionável, alternativa A gente poderia até entrar com recurso, mas é uma informação importante. Conceitual, a gente modela, a gente tem um nível de abstração maior, então é realmente uma modelagem como uma estrutura de dados mais abstrata. E o projeto lógico vai trazer as relações, as tabelas, o que a gente vai ter implementado dentro do nosso SGBD, ok? Aí aqui eu faço um comentário. Para entendermos essa questão, é preciso tomar conhecimento sobre o projeto de banco de dados. Ele pode ser definido conforme a figura que a gente viu no slide anterior. Então, um projeto de banco de dados começa com uma fase de especificação de requisitos. Esses requisitos são documentados e transformados em um modelo conceitual. Veja que a primeira etapa está relacionada ao modelo conceitual. E aqui embaixo eu digo o seguinte, o projeto é então traduzido em um projeto lógico que pode ser expresso em um modelo de dados implementado em um SGBD comercial, ok? Então, veja que existe essa diferença sutil que acontece aí em alguns bancos, ok? Vamos voltar lá para o nosso slide. Agora a gente vai lembrar aqui que teve a prova aí do TRT8, né, pessoal? Quem fez a prova? Alguém fez a prova? Ou vocês só viram a prova? Alguém fez a prova do TRT8? Vamos botar uns coraçãozinhos aí, ver se eu aumento o meu nível de coração lá. A gente tá precisando de mais amor aí nessa. Só vi a prova, né? Então, exatamente. Eu também vi a prova hoje. Tô até, se a gente vier pra cá aqui, tô preparando aqui os comentários dela para publicar amanhã no site do Estratégia, né? Então, basicamente, o que a prova fez, né? Ela dividiu de uma forma bem interessante o conteúdo de banco de dados, deu, digamos, uma passada boa pelo conteúdo que a gente viu. Então, vejam aí o que acontece aqui. A primeira questão é a questão de SQL. Ele vai pedir para você, partindo dessas tabelas que tem aqui, aí eu acho que eu vou ter que colar, deixa eu tirar o celular daqui. Partindo dessas duas tabelas aqui que foram criadas, você vai descrever, ou pelo menos descobrir qual das alternativas abaixo descrevem corretamente o comando select para que apresenta as informações do registro da maior sala existente. Veja que aqui, se você observar, a gente tem a área da sala e ele vai querer os dados da sala relacionados ao prédio. Então, a gente vai ver, vai procurar dentro das alternativas, a gente não vai resolver isso agora, basicamente qual das alternativas tem aí
uma junção, de alguma forma, uma operação de produto cartesiano entre as duas tabelas e qual delas vai extrair a maior área e quais as informações relacionadas à maior área estão sendo trazidas. Então, basicamente, a gente vai depois observar, a gente vai comentar essa questão. Aí a gente vem para duas questões sobre Oracle. A primeira, ela trata especificamente sobre a estrutura de recuperação do Oracle. Veja que ele diz aqui, ó, assinale a opção referente ao arquivo que grava todas as mudanças realizadas no database e o que é utilizado somente para a recuperação da instância de Oracle. Aí quando a gente vai para a próxima página, ele dá aqui uma lista de arquivos do Oracle. Veja que tem o control file, tem o archive log file, tem o alert log file, tem os arquivos de parâmetros. E se a gente for lembrar lá da aula de Oracle, a gente vai se lembrar que o arquivo que guarda os logs que vão ser usados para a reestruturação é justamente esse archive log file. Ele guarda os dados das transações que vão ser usados numa possível recuperação, ok? Aí tem outra questão de Oracle aqui, essa aqui um pouco mais aprofundada, trata de um parâmetro lá no arquivo de inicialização do Oracle. Aí isso aqui a gente vai comentar em detalhes durante a resolução da prova. A gente tem, depois disso, duas questões interessantíssimas de suporte à decisão. Uma falando dos conceitos genéricos e outra falando especificamente de data mining. Eu dei muito valor a essas duas questões. Elas trouxeram um conhecimento bem distribuído sobre o assunto. Quer dizer, na primeira questão ele falou sobre ETL, falou sobre a modelagem de estruturas multidimensionais e falou sobre os DWs, né? Então veja que ele faz aqui várias considerações. Se a gente for analisar, vamos resolver só essa questão aqui, para vocês estão aí essa hora da noite, vocês merecem, né? Então vejam bem, ele diz assim, ó, a respeito do suporte e decisão, analise as alternativas. Vamos lá. Letra A. As ferramentas de ETL têm como objetivo efetuar extração, transformação e carga de dados vindos de uma base transacional para um DW. Até aí tudo bem, né? A gente sabe disso. As ferramentas ETL trazem, a gente viu na semana passada isso. No processo de extração, que é o mais demorado dos três, ocorre a limpeza dos dados a fim de garantir a qualidade do que será posteriormente carregado. A gente viu que a limpeza não é feita no processo de extração, né? A gente tem o processo de transformação que vai fazer a limpeza dos dados, ok? Então a alternativa A está incorreta. Na alternativa B diz o seguinte: os operadores de navegação drill down ele vai fazer o quê? Ele vai descer na hierarquia, então ele vai aumentar o detalhamento sobre os dados. Veja que ele diz, navegam na hierarquia diminuindo o nível de detalhe. Na realidade, o drill down vai aumentar o nível de detalhe e o roll-up vai diminuir o nível de detalhe. Então, ele inverteu os conceitos aí, então a alternativa também está errada, a alternativa B. Na alternativa C, a gente tem o seguinte, ó, as bases de dados criadas para atender o Data Warehouse são do modelo relacional, em que todas as tabelas representam dados e relacionamentos são altamente normalizados. Se vocês lembrarem do modelo estrela, ele é justamente o oposto da normalização. A característica que define o modelo estrela é ser altamente desnormalizado. Você tem a tabela fato e várias tabelas de dimensões associadas a essa tabela fato, e a maioria delas, ou todas elas, estão desnormalizadas, porque isso facilita a junção, embora gere um pouco de replicação. Okay? Então, a alternativa C também está incorreta. Na alternativa D, diz o seguinte: nos processos de análise de inferência, representados pelo Data Mining, ocorre busca de informações com base em algoritmos que objetivam o reconhecimento de padrões escondidos nos dados e não revelados por outras abordagens. É verdade isso aí, né, pessoal? A gente sabe que a gente tem várias abordagens, a gente viu isso na semana passada, vários extratores de dados do Data Warehouse. O OLAP, ele é mais ou menos uma ferramenta de consulta, ele vai permitir um nível de consulta bem estruturado, que tem aquelas operações de drill down, roll-up e tal, mas se você quiser fazer inferência, quer dizer, se você precisar de um algoritmo para trazer esses dados, você vai usar aí os algoritmos de data mining, e a análise de inferência é uma dessas possibilidades, um desses grupos de algoritmos, ok? E por fim, vamos descobrir aqui qual é o erro da alternativa E. Diz o seguinte:
arquitetura de DW, os dados são coletados das fontes operacionais para, na fase de extração, trabalhados na fase de transformação ou staging. Realmente existe um staging area ou ODS, né, que é um armazenamento temporário, e carregados no DW na fase de carga. Até aí perfeito, né? Quando necessário, um banco de dados temporário preparado para a carga no DW poderá ser criado na fase de extração, com características relacionais. Não, né, pessoal? Esse banco de dados, ele vai armazenar, staging fica na extração. Exatamente, né? O staging, na realidade, o staging ele fica dentro do ETL. Não existe uma relação tão forte entre o staging estar diretamente ligado ao processo de extração. O staging ele vai ser, digamos, se você olhar no livro, acho que é do Kimball, ele mostra uma figura lá que ele chama toda a parte de ETL de back office, né? Então, o staging ele está dentro do ETL. Veja que a carga, né, a extração, primeiramente ela vai colocar os dados dentro do staging. Depois, o processo pode manipular os dados dentro do staging, mas basicamente a ideia é que esse banco de dados temporário ele já tenha características multidimensionais. Então, acho que é justamente isso o erro aí da alternativa E, ok? Bom, então, o gabarito para essa questão está na letra D. Depois disso, a gente tem mais duas questões nessa prova. Outra questão falando sobre data mining, bem interessante também, fala de algumas características de redes neurais. E, ok, bom, alguma dúvida aí na questão, né, pessoal? Só para não sair assim no estilo Go Horse para terminar. Se tiver alguma dúvida, a gente pode adicioná-la agora. Se não, existe mais uma questão aí falando sobre esse assunto, né? Exatamente de data mining. E a gente tem uma última questão também interessante, que trata de vários aspectos de SQL, né? Então, é bem legal essa última questão, que ele misturou aí, ele botou a questão de join, falou de normalização, falou de otimização de consulta. Então, ele abrangeu nessa última questão vários aspectos da linguagem SQL. Eu achei bem interessante, as questões de BD dessa prova foram bem distribuídas. Então, amanhã vai estar no site do Estratégia, lá no meu blog do Estratégia, o comentário de todas essas questões aí, se vocês quiserem assistir, ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que, então, era isso, né, que eu tinha para falar hoje, o Periscope de Banco de Dados, episódio 3. Botem uns coraçãozinhos para a gente ser feliz e chegar, quem sabe, um dia na quantidade de coraçãozinhos do Ricardo Vale e dos outros professores que tem 2 milhões de seguidores. Nunca vi tanta gente seguir aqueles cabas. Mas, por enquanto, a gente aí com os nossos poucos seguidores, a gente hoje teve 5 pessoas online. Estamos aumentando, pessoal. A gente chegou a ter 3, 4, 5. A gente espera que quando a gente atingir 200 membros, a gente vai fazer mais alguns comentários de questões aí sobre banco de dados. A meta é toda vez que a gente atingir 100, a gente faz aí um Periscope especial, falando comentários de questão, tirando alguma dúvida. A gente pode ir discutindo para fazer ou trazer o melhor conteúdo para vocês, ok? Bom, forte abraço aí para vocês, fiquem com Deus, boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Agora vamos acompanhar o noticiário que parece que Lula virou ministro, ok? Forte abraço, até uma próxima transmissão aí do Periscope, ok?